Olá, boa noite. Boa noite a quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Lucas Seara. Essa é mais uma live. Ó, que legal. Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira de organizações da sociedade civil. E nós já estamos esperando aqui a nossa convidada, a Luciana Mikami. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aproveita que está chegando aí. Pode dar um like que a gente gosta. Vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente e não só a gente trabalhar para ele. Enquanto a nossa convidada chega por aqui, eu já avisei a ela que a gente está ao vivo e ela deve estar chegando a qualquer momento. Então, vamos lá. Ela está aqui. Oi, Luciana, vem aqui. É pelo celular, tá? Se for pelo. Aqui, ela já entrou aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Agora. Então, o Wagner Cardoso, da Associação de Famílias Quilombolas, está aqui. Um abraço, Wagner. Obrigado pela sua presença. Todo mundo que está aqui. Luciana, seja bem-vinda. Olá, Lucas, tudo bem? Beleza, você me ouve bem por aí? Tudo bem por aqui, por aí. Tudo certinho, eu te ouço bem, tudo certo. Então seja bem-vindo, a casa é sua. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que julgam ser tão complicado, tão chato, né? E eu sei que você vai conseguir mostrar para todo mundo que não é bem por aí, que é um tema Pois é, bacana e é importante, além de tudo, muito importante para as organizações da sociedade civil. Mas eu verdade. queria, além de ressaltar, né, mais uma vez agradecer a você por estar por aqui, por essa parceria, pelo texto que você predispôs aí, muito graciosamente a escrever para a gente, né, em parceria, disponibilizou lá no Oscar Legal, por toda essa parceria, pelo diálogo que a gente vem estabelecendo e por estar aqui para conversar comigo, mas também com as pessoas aqui, com o nosso público. Queria então que você, como é a tradição aqui, queria que você se apresentasse para o nosso público, né, dissesse, pessoal, quem é Luciano, o que é que estudou, o que é que estuda, o que é que está fazendo, enfim, destaca aí um pouco da sua trajetória para o nosso público te conhecer. Bom, eu que agradeço em primeiro lugar a oportunidade, né, Lucas, e essa parceria que a gente, em uma conversa, já conseguiu se encontrar, se identificar em vários assuntos, né, que a gente sabe que é muito importante. O Oscar Legal trabalha muito com a parte jurídica e advocacy, e além de ser tão importante, vocês conseguem também transferir esse conhecimento de uma forma mais leve, de uma forma em que o conhecimento chegue numa linguagem mais simples, né? Porque como a gente sabe, nem todos têm, né, o conhecimento específico em cada área, porque realmente precisa estar ali estudando muito, principalmente legislação, né, que muda o tempo todo. E falando um pouquinho de mim, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho uma especialização em finanças e banking e também tenho uma MBA em gestão de pessoas, tenho um coaching também que eu fiz, né, de alta performance e estou desde 2009 atuando na área financeira do terceiro setor exclusivamente, né? Anterior eu já trabalhei em outras áreas, né, do segundo setor, mas desde 2009 eu atuo na área financeira, administrativa, RH, BP, toda essa parte do terceiro setor, né? E hoje eu sou coordenadora administrativo financeiro do GIF. Muito bem. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a todo mundo que está chegando aqui, está bem movimentado, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria dar um alô especial, né, um beijo especial aqui para Denise Dora, ela que é do artigo 19. E hoje, especialmente, porque eu escolhi, porque hoje é o dia da liberdade de imprensa. E a Denise Dora tem lutado muito, né, junto com o artigo 19, por esse direito, por esse, né, é uma questão de um direito fundamental, né, direito humano, direito fundamental, direito constitucional, e que muitas vezes a gente está vendo aí ser vilipendiado, ameaçado, até por autoridades que deveriam estar resguardando isso. Mas, enfim, vamos celebrar então
o Dia da Liberdade de Imprensa, e um beijo para o Artigo 19, para a Denise Dora especialmente, e para todo mundo que está aqui chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar seu like aí para apoiar nosso trabalho. E hoje a gente está conversando aqui com a Luciana Mikami, vamos falar sobre gestão financeira de organizações da sociedade civil. Queria começar falando do texto, né? Ressaltando para o pessoal que você escreveu um texto começando a falar um pouco desse tema, né? Com a gente, né? Ali em forma de texto, na verdade, e chama Descomplicando a Gestão Financeira no Terceiro Setor. Está lá disponível no site, né? Isso. nosquelegal.org.br. Fala um pouquinho desse texto e, obviamente, já linkando com a questão da importância da gestão financeira, né? O que é que você falou ali, o que é que você tem a dizer para a gente sobre essa importância? Pois é, você já começou, né, a live já falando, né, que o povo já reclama um pouco da parte chata, a parte burocrática que é, né? Quando fala em financeiro, o povo quer correr, né? E assim, a gente sabe que não só no terceiro setor, mas no segundo setor, no primeiro setor, né? Sempre é importante ressaltar que a área financeira, a área fiscal, contábil, sempre vai ter um atrito, né, entre todos os setores dentro das organizações. Porque, afinal de contas, por muitos anos ela foi interpretada como dizer não, né? A gente só diz não. Não, não pode, não dá, não deve. E isso foi mudando, né? Conforme o tempo. E pelo menos nas instituições que eu atuei também, eu sempre quis mostrar que o financeiro, ele é chato, sim. Ele é burocrático, sim. A gente não tem uma flexibilidade, né? Igual quem está, às vezes, numa atividade fim que pode alterar alguma coisa, que pode seguir de outra forma, que pode achar outros meios, né? A gente tem uma legislação e a gente tem que cumprir a legislação, né? Então, por isso que ela se torna um pouquinho mais chata, mais burocrática. Porém, ela é a ferramenta imprescindível para mostrar a transparência, a qualidade, a confiança, né? Principalmente na hora de captar recursos, né? E isso é muito importante para uma instituição do terceiro setor, porque é diferente de um segundo setor e do primeiro setor, que eu estou vendo vários amigos meus que entraram aqui na live que não são do terceiro setor e já agradeço, então só para dar um geralzão para vocês, o primeiro setor ele é basicamente a parte de governo, né? É a parte pública. E aí o segundo setor são as empresas normais mesmo, com fins lucrativos, indústrias, etc. E o terceiro setor é o nosso, né, terceiro setor que é voltado para fins, sem fins lucrativos, para fins sociais, né? E aí cada um corre, né, do seu lado para conseguir ter um lucro. E já como nós, o próprio nome diz, não possuímos fins lucrativos, nós corremos atrás do quê? Nós corremos atrás de doações e patrocínios para poder dar um apoio, né? Que hoje a gente tem uma falta, uma lacuna entre o primeiro e o segundo setor para atender toda a sociedade civil, né? Então, a importância da gestão financeira em qualquer instituição, independente de ser do terceiro setor, é que ela tem que garantir uma melhor eficiência nos processos, né? E aí no terceiro setor, principalmente na captação e nas alocações dos recursos que são recebidos. Muito bacana. É, Opa, e aqui a Cleide Faustino está dizendo fazer muito sempre com poucos recursos. Muito bem, Cleide, muito obrigado a você. Cleide, San Gomes, todo mundo que está aqui, a Cio da Terra está dizendo aqui que a área é importante e caminhar com excelência em transparência. Então, todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueça de dar seu like aí. Vamos fazer esses algoritmos trabalhar para a gente um pouquinho. Então, o que você traz, né, e a gente discutia isso já há algum tempo, essa gestão financeira ela não pode ser uma ação isolada, né? Aquele negócio de esperar só para na hora da prestação de contas do projeto. Ela é uma ação Verdade. continuada, pensada, raciocinada. Fala um pouquinho para gente. Isso. Muitas vezes, né, a gente entende que a gente tem vários tipos de instituições, né? Nós temos instituições que ela tem um recurso que provém de uma mantenedora, que às vezes é muito mais fácil de conseguir, né? Tá atuando.
Tem instituições que hoje conseguem arcar, né, um administrativo, financeiro especialista para estar ali ajudando, auxiliando nessa parte total. Mas também a gente sabe que há uma deficiência, às vezes, em algumas instituições que, é lógico, não tem um recurso muito grande, né? Ela está iniciando, então ela trabalha com um recurso menor, né? E aí, com isso, surge a dúvida, né? Porque geralmente essas instituições ela não têm, né, um administrador da área financeira, um gestor. E o que quem consegue ter e quem mesmo não consiga ter, mas que precisa ter o mínimo de controle, é importante saber que a gestão financeira ela realmente começa desde o início, né, de que se forma a organização. Então, assim, desde a abertura, né, quando você vai abrir uma OSC, uma ONG, né, como a pessoa já melhor aqui para interpretar, qualquer área que ela vai iniciar, ela precisa estar com uma gestão financeira. E a gestão, ela começa desde um conselho, né? Para você colocar um conselho. Então, para montar um conselho, existe, né? A parte de conselhos que a gente tem, que cuida da parte deliberativa, tudo, mas a gente tem também os conselhos fiscais, que é uma parte muito importante dentro das instituições na transparência. E que também ajuda com que as instituições consigam ter uma melhor visão, né, do campo da gestão financeira também. E aí, com isso, tem o estatuto. E o estatuto, por incrível que pareça, é ele que auxilia muitas vezes nas tomadas de decisões, na hora de saber isenções, né, para saber na atividade fim se você vai ter alguma certificação específica que vai também valorizar isso, ou que vai ajudar a instituição a ter algumas isenções. Então, já começa desde o início, né, o trabalho na gestão financeira. E aí, com isso também, a gente já tem a parte do planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele nada mais é do que o que a organização vai fazer, qual é a missão dela, qual é o objetivo dela. E com isso, ela tem que trilhar em conjunto um planejamento financeiro, né? O orçamento, porque eu tenho várias ideias, eu tenho várias coisas que eu posso fazer, mas eu tenho recurso suficiente para isso? Né? Então, é muito importante, desde esse início, ter ambas conversando, porque é isso que faz a diferença. E aí, com tudo isso, a parte do orçamento, né? Que aí o orçamento ele vem já à luz desse planejamento, e o que é alimentado no orçamento são o que a gente recebe de doações, né? Patrocínios, e também as despesas que são pagas. E aí elas são alocadas dependendo dos projetos, dependendo se é institucional ou como for. Então, tudo isso é acompanhado pelo financeiro. E qualquer alocação indevida em algum projeto causa um estresse, né? Pode parecer uma falta de transparência, pode parecer uma falta de controle, né? E isso já não ocorre a partir do momento que o financeiro já está acompanhando uma gestão de todos os projetos, entendendo quem faz parte daquilo, qual o objetivo daquilo, né? Criando centros de custos, né? Para identificar essas despesas e essas receitas e de onde são oriundas. E aí vem a contabilização, né? De tudo isso. No final, você contabiliza tudo e isso financeiro, lógico, tem que fazer junto com uma contabilidade interna ou externa, né? Que pode ser trabalhada. E aí vem a prestação de contas também, né? Geralmente, final de ano, a gente tem várias prestações de contas, ou quando termina o projeto, você tem a prestação de contas. E a prestação de contas, ela não é somente a prestação de um relatório de atividades do que você conseguiu concluir, né? Você tem também a parte da prestação de contas financeira, que é onde você comprova onde foram efetuados todos os gastos, né? Para que tudo aquilo acontecesse. E no final, ainda você tem uma auditoria, né? Uma auditoria externa, geralmente, para que ela comprove que todos aqueles gastos, toda a contabilização que foi feita foi de uma forma correta. Então, todo esse bastidor que a gente está contando aqui, ela acontece de uma forma dinâmica dentro da instituição, mas é lógico, por uma gestão financeira, né? Depende mesmo de ter essa gestão. E para que aconteça de uma forma em que
todos esses números em conjuntos, né, formem relatórios específicos para que o gestor, o diretor executivo, né, até mesmo os coordenadores, né, e gerentes dos projetos consigam ter uma visão muito clara de qual a posição que hoje eles estão, se eles têm valores que vão ser suficientes para finalizar todo aquele projeto que estava no planejamento e orçado, ou se vai faltar, se eles vão ter que captar, ou se eles vão ter que terminar antes e finalizar faltando alguma coisa. Então, a gestão financeira, ela te dá todo esse norte, né? Apesar de muitas vezes achar que é só a parte estratégica e atividade fim que vai trazer isso. E aí não, o alerta sempre vem primeiro do financeiro. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Esse é um tema complicado. Na verdade, você resumiu de forma muito didática até um sistema que pode ser muito complexo, a depender do tamanho da organização, enfim. E eu quero aproveitar a deixa, né, o contexto, aproveitar que Nailton Cazumbá chegou por aqui também. Querido Nailton, um beijo para você. Nailton já está aqui. E Nailton é o nosso próximo convidado, né, na live, olha que legal, dia 21 de junho, terça-feira, daqui a 2 semanas, às 18 horas, nesse mesmo Bate-Canal. Vou estar aqui com o grande Nailton Cazumbá. E a gente vai estar falando algo que tem a ver também com o que a gente falou agora, com o que você acabou de descrever agora, que é a contribuição dos controles internos para o compliance no terceiro setor. Então, qual o papel desses controles internos nesse contexto que você vem trazendo aqui, a questão da gestão financeira, né? Então, nós vamos fazer um bom link, então, no próximo Sim. encontro. Nailton, que já está aqui cumprimentando a gente. Um beijo, Nailton. Obrigado por você ter aceitado voltar aqui. Afinal de contas, Luciana, Nailton, a primeira live que a gente resolveu fazer fomos eu e Nailton. E nós Aí, fizemos juntos as duas primeiras, depois ele disse, olha, eu não tenho como segurar um compromisso fixo aí toda semana e tal, mas se você quiser levar, eu sempre vou estar por aqui, a gente é parceiro. E realmente tem mantido essa parceria já há 3 anos, né? Estamos avançando para o terceiro ano de live e sempre Nailton aqui, um grande parceiro. Eu queria cumprimentá-lo. E a todo mundo que está chegando, a Rosélia Mello da Fase, o pessoal que está falando aqui, a Sabrina, Felipe. Sim, a Sabrina perguntou se a live fica gravada. Sim, as lives ficam gravadas aqui no Instagram e também ficam disponíveis no nosso canal lá no YouTube. Aproveita também, se inscreve lá no nosso canal e apoia o nosso trabalho. Alô, Rosélia, um beijo para você também. Muito obrigado por você estar por aqui, Rosélia da Fase Bahia. Um grande trabalho com entidades que atuam nas zonas rurais, nos campos. Muito bem, voltando aqui, queria aproveitar que todo mundo chegando aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Não deixe de dar um like, viu? Apoia aí nosso trabalho, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente. Bom, você trouxe algumas questões, é um tema muito complexo, né, Luciana? E você trouxe várias questões, né? Se a gente for puxar cada pontinho desse do novelo, a gente tem pelo menos uma semana de discussão para cada um deles. Mas, então, não vou entrar em todas as minúcias, mas eu queria trazer algumas questões que a gente trabalhou no texto, uma que você já falou, né? A gestão financeira ela é uma espécie de base, né? É quem dá o subsídio para tomada de decisões, né? E você apontava no texto, enfim, as questões dos aprendizados, né, da gestão financeira para as organizações. Queria que você trouxesse um sim. pouquinho desses aprendizados, essa parte da base para a tomada de decisões, você já tocou um pouco, né? Não dá para ela aparecer só no final, na hora da prestação de contas, ela tem que ser orgânica, no pensar da instituição, né? Então, vamos falar um pouquinho então, desse aprendizado, de como as entidades podem se beneficiar desses aprendizados. Sim, como a gestão financeira, ela basicamente, ela é muito parecida para também o segundo setor, né? Porque é isso, a gente precisa dos números para nos orientar. No terceiro setor, o que a gente deixa assim, alguns itens básicos, né? Porque a live de hoje, o artigo foi para ser assim mais leve mesmo, foi algo para mostrar que a gente precisa de algumas diretrizes. Entendo que a próxima live vai complementar bastante dessa parte que a gente está trazendo hoje, então acho que eu já estou dando a introdução para ele já ir direto ao ponto. Mas eu acho que um dos pontos que eu coloquei lá, que é você planejar e compreender os objetivos, né?
E aí, o que que seriam isso? A gente precisa ter uma clareza, né? Porque é muito fácil a gente colocar no papel, e isso, assim, vocês do jurídico sabem, às vezes tem palavras, tem formas de falar que realmente ficam muito difíceis de ser interpretadas por outras pessoas que não sejam da área. E o financeiro, ele tem também, né, essas palavras e às vezes não parece ser tão claro nisso. Então, quando você planeja, você consegue compreender qual o objetivo mesmo, o fim, né, que a instituição tem, fica muito mais fácil do financeiro poder te auxiliar, poder dizer o que você vai poder fazer, né? Então, muitas vezes, a gente planejou colocar em uma prestação de contas, vou dar um exemplo, né? Na prestação de contas, um colaborador nosso 20% do tempo dele, de horas de trabalho dele, para uma prestação de contas de um dos projetos. Só que não é só chegar e falar assim, quanto que você ganha que a gente vai colocar aqui, né? Ah, então a gente tira 20% do valor que você ganha. Não. Existe uma conta muito maior atrás disso, sabe? Você paga benefícios para o colaborador, a gente chama, né, nesse cálculo de funcional, porque ele entra tudo o que você tem em gastos com o colaborador. FGTS, por exemplo, a maioria das pessoas às vezes nem sabe, acha que a FGTS é um desconto do funcionário, né? E não é um dos impostos que não é descontado do funcionário e que a empresa que arca com isso, né? Então é muito importante a gente entender que tem que ter um planejamento e o objetivo para que, em conjunto com o financeiro, eles entendam que existe sim uns valores que tem que ser maiores, né? Do que o que é calculado, às vezes, no orçamento. E aí traz essa clareza e assertividade no orçamento. Porque a felicidade de um financeiro é saber que assim, o orçamento não teve tantas mudanças. Pode-se ter mudanças entre linhas, né? Mas não saiu do valor total esperado, porque o que foi planejado ali foi bem claro, foi bem objetivo. Então, isso é muito bom, né, na transparência, na clareza e no patrocínio, porque o patrocinador já fica bem aliviado em saber que, olha, ele vai conseguir, ele está me passando, né, um orçamento que ele precisa para captar esse recurso e ele consegue. Outra parte importante que a gente coloca é diversificar as fontes da captação de recurso, porque muitas vezes a gente tem instituições que ela só trabalha com uma fonte específica. Uma das fontes mais complicadas de se trabalhar, a gente sabe que é com o primeiro setor, né? Porque prestação do primeiro setor, prestação de contas é bem complicado. Você presta contas para o Ministério Público, você tem prestações que têm específicos layouts para serem atendidos, os comprovantes têm que ser todos escaneados e feito aquele dossiê mesmo, né? Então, quando você tem a diversificação de patrocinadores e doadores, você não fica preso somente a isso. E aí você consegue desenvolver também toda essa atividade e não tendo, né, o receio. E aí a gente entra muito como se fosse uma... Eu fazendo aqui minhas comparações, né, para as pessoas entenderem como se fosse um investimento financeiro seu, né? Por que várias vezes o banco lá, quando você vai fazer Aí você tem um analista lá e fala assim, olha, diversifica os seus investimentos. Por quê? Porque ó, uma hora pode ter queda, outra hora pode subir, mas pode cair, né? Vai oscilar. Ou você não pode mexer por um tempo porque ele vai render mais se ficar mais tempo, né? Então, é muito importante você ter essa diversificação das fontes, para que você consiga também ficar um pouco mais estável. E o outro ponto era priorizar a transparência e a comunicação. Porque além da transparência, você tem que comunicar isso, né? E hoje em dia, o que é muito importante? A maioria das organizações, ela se utiliza do quê? As prestações de contas, relatórios de atividades, com relatórios financeiros e como parecer da auditoria, sempre nos sites, né? Onde qualquer pessoa pode acessar e verificar e deixando essa transparência muito clara. E a última que a gente colocou aqui no texto foi que esteja aberto
isso não muda em nenhum lugar, né? Em qualquer lugar a gente tem mudanças. A Covid deixou muito claro como a mudança, as adaptações e o contínuo aprendizado nas instituições e pessoal faz toda a diferença, né? Então ficou escancarado nesse momento. E isso já era algo que sempre foi enfatizado nos estudos, né? Que sempre foi importante ter. Mas hoje agora ficou mais claro ainda a necessidade. Por que isso? Se a gente não tiver essa flexibilidade, não tiver disposto a aprender e a conseguir ser aberto a essas mudanças, a gente não consegue se adaptar e não consegue seguir, né? E para ter uma perpetuidade, a gente precisa desses pontos. Muito bacana, muito bacana. A Alessandra Birolo está aqui falando muito dos negócios como causa, do quarto setor, dando exemplo da CUFA, Favela Holding, enfim. Obrigado, Alessandra, pela sua participação aqui, pela sua interação. Todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E não esqueça de dar o seu like aí. Dizem que não cai o dedo se você der um likezinho aí para ajudar o algoritmo trabalhar para nós e não apenas a gente trabalhar para esse algoritmo. Queria também cumprimentar todo o pessoal que veio aqui, os fãs da Luciana, todo mundo veio aqui para ver a Luciana, muita gente nova aqui no pedaço. Eu sei que foi por conta dela, que ela realmente é uma simpatia e também uma profissional altamente competente. Obviamente, as pessoas querem ver muitos elogios aqui para você, Luciana. Parabéns. Antes de Eu que mais nada, nem agradeço. terminamos, nem chegamos à metade. Está chovendo. Parabéns e congratulações. Muito bom. Que legal você por aqui com a gente. Queria aproveitar então, reforçar o convite, dia 21 de junho, eu vou estar aqui com o Nailton Cazumbá, grande Nailton Cazumbá, falando da contribuição dos controles internos para o compliance no terceiro setor, dia 21 de junho, às 18 horas, aqui nesse mesmo Bate-Canal. E antes disso, no dia 13, na semana que vem, eu vou estar, na segunda-feira, às 19 horas, eu vou estar na Ciranda de Antropologia e Direito para Comunidades Negras Tradicionais, falando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é uma iniciativa aqui do Coinonia, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia e do Observa Bahia. Queria mandar um abraço para a Camila Chagas, que está coordenando essa iniciativa, muito bacana. E segunda-feira estarei por lá falando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil e fazendo esse link com a atuação das comunidades negras tradicionais, os terreiros, enfim. Então, mas vamos seguir aqui com a nossa convidada Luciana Mikami e a gente falar um pouco sobre a questão da otimização de recursos, né? Sustentabilidade, perenidade das organizações, como tudo isso que a gente entendeu até agora, da importância da gestão financeira das organizações, como é que isso reverbera, né? Qual a consequência disso para a otimização de recursos da organização, simploriamente falando, para a entidade atuar melhor. Sim. Inclusive, né, tocando no assunto do marco regulatório, é muito importante, né? Uma das partes importantes que foi para também a gestão financeira ter o marco regulatório, né? Porque em 90 a gente teve as OCIPs, né? Que foram regulamentadas e tal. E aí, até esse período, ainda era meio negro, né? Como muitas das funções, e até na parte financeira, né? Ficava um pouco pendente em legislações. Então, o marco regulatório ele foi muito importante também nessa virada da chave, né? De profissionalizar boa parte também da gestão financeira e trazer essa transparência e que ajudou muitas instituições a conseguirem encaminhar e entender, porque a partir dela começou a sair muitos livros, né? Muitas plataformas, artigos divulgando como que era importante. E hoje temos até faculdades, né? Que dão aulas sobre gestão financeira para o terceiro setor exclusivamente. Então, o marco regulatório ele foi muito importante para isso também. Agora, para a perpetuidade das instituições, é como a gente está falando aqui desde o início, né? A partir do momento que eu consigo ter uma gestão financeira controlada, onde eu consigo analisar os números, eu consigo ter toda a parte de balanço patrimonial,
de demonstrativo, né, de ADRE, com todas as informações possíveis para um gestor, ele consegue saber a saúde, né, da sua instituição. E com essas informações, ele consegue até saber se ele vai ser superavitário, né? Porque pode ter anos que a instituição seja superavitária, né? Geralmente ela é 0 a 0, né? A gente nunca quer ela déficit, né? Mas sendo deficitária. Porém, às vezes acontece. Mas se ela tem auges, né, de alguns projetos que ela acaba conseguindo ficar superavitária, e um dos pontos que a gente coloca nisso é o quê? Você recebe um recurso. É muito importante você aplicar esse recurso se você sabe que aquele projeto é a longo prazo, sabe? Então você sabe que você não vai utilizar talvez o recurso inteiro que você recebeu naquele momento a curto prazo. Então você pode sim utilizar se você tiver uma política, né, de investimentos, né, um comitê de investimentos dentro da instituição, ele vai direcionar, ter uma política exclusiva, mas se você não tem também, você pode estar fazendo umas aplicações em fundos conservadores, né, que você não tem perda, mas rende um pouco mais que poupança, que rende um pouco mais que outros fundos, e você pode estar se utilizando dele para, através dos rendimentos, você conseguir gerar um pouco mais de renda já em cima daquele dinheiro que você recebeu, né? Então, isso ajuda a muitas instituições hoje a criarem os fundos patrimoniais, né? Que está tendo bastante divulgação agora, o IDES lançou, né, uma coleção sobre isso, o IGIF também, né? Inclusive a minha gerente, em parceria, ela fez um artigo também exclusivo sobre isso, que é muito importante, porque a partir do momento que você consegue criar um fundo patrimonial que fica ali aplicado a longo prazo, e conforme ele vai crescendo, você pode até transformá-lo em debentures, que seria o quê? Você não ficar dependente somente de captações, mas do rendimento do próprio fundo, né? Você não mexe no principal, mas você pode recolher esses rendimentos do fundo para poder aplicar o dinheiro dos projetos e programas que você já tem e possui. Então, é uma forma de você perpetuar, né, esse dinheiro que você possui, ao mesmo tempo trabalhar de uma forma consciente e inteligente. E fora isso, você também vai conseguir diversificar mais uma parte de captação do seu próprio recurso, né? Então, é muito importante a gestão estar trabalhando, né, em conjunto com isso, porque ela consegue pegar parte desses valores e conseguir também transformá-los na atividade fim, podendo utilizar e às vezes um dinheiro que você precisava captar, você também já pode tê-lo, né? Criando todos esses recursos. Muito bacana, muito bem. Queria reforçar aí todo mundo que está chegando. Opa, deixa eu passar aqui. Eu tô com o meu computador não ajuda hoje de novo. Então, o Leandro Stelitano, a professora Karine Rocha, o pessoal todo que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Edna Silveira, todo mundo, Rosaline, Sandra e o pessoal da Casa de Francisco de Assis, sejam todos muito bem-vindas. Tiago Almeida, que está chegando agora também. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar seu like aí, para esses algoritmos trabalharem para a gente. Vamos lá. Luciana, você falou bastante até da sua experiência na gestão, digamos, corporativa, né, que é um pouco diferente, você veio en passant de que é diferente da gestão quando você está em entidades sociais. Você hoje está no GIF, que também é esse pezinho aí na questão corporativa, porque é um grupo, né, que vem da filantropia empresarial, enfim. Então, fala um pouquinho para a gente dessa experiência, dessa diferença básica entre estar, né, num setor privado, né, os dois são privados, mas um com fins lucrativos, outros sem fins lucrativos. O que é que tem de diferença básica para as organizações poderem entender um pouco esse universo? Bom, a primeira diferença básica e tocante num mundo corporativo, o que visa é lucro, né? Então, vai se trabalhar de qualquer forma
para que se tenha lucro dentro da empresa. E aí, muitas vezes, ela pode trabalhar de uma forma correta ou não, mas ela vai trabalhar, porque ela quer gerar o lucro, né? Então, a gente sente, assim, que, primeiro, há uma agressividade um pouco maior para que tenha os resultados, há metas que precisam ser atingidas de uma forma bem objetiva. Porém, a diferença é que uma pessoa vai estar ganhando sobre tudo isso, né? E já no terceiro setor, o que a gente sabe é que quem ganha é a sociedade civil, né? Somos nós, cidadãos, né? Que estamos ali, às vezes, à mercê de alguma falta de estrutura que o governo deveria dar, ou até mesmo de desemprego, de altas taxas que a gente tem de pobreza, a inflação agora subindo, que faz muita diferença. E aí o que acontece? A gente viu, mais uma vez, cito a Covid, como foi importante o terceiro setor estar atuando. Então, a gente sente primeiro essa diferença. Só que, lógico, nem tudo é as mil maravilhas, né? A gente sabe que, por ser um terceiro setor, a gente não tem o mesmo recurso de quem quer garantir lucro. Porque quem quer garantir lucro, ele vai contratar várias pessoas para que consiga acontecer isso, né? Então, se ele tiver que pagar melhores advogados, se ele tiver que pagar colaboradores que sejam melhores para que consiga o resultado que ele quer, isso acontece. Numa instituição do terceiro setor, é mais complicado, né? A gente sabe que a gente, muitas vezes, tem que ser muito proativo em todas as áreas. A gente tem que estar ali com conhecimento, por exemplo, a gente da área financeira, a gente não fica restrita à área financeira. A gente tem que conhecer dos projetos, porque se eu não conheço do projeto que a minha instituição está trabalhando, eu não consigo auxiliá-la da melhor maneira possível financeiramente, né? Então, há casos até que a gente conversou, né, lá na nossa conversa que a gente teve antes de fazer o artigo, que foi o quê? Eu já tive casos em que colaborador chegou em um local que não tinha nota fiscal, e o que ele faria para prestar conta, sabe? Se fosse num segundo setor, quem manda é o chefe. Mas manda assim mesmo, sem nota fiscal, entendeu? E a gente não, a gente tinha que prestar contas para o patrocinador. Então, a gente tinha que criar meios para conseguir prestar contas. E também não deixar o coitado dos meus colaboradores numa situação em que eles não pudessem comer ou se hospedar. Então, a gente tem que trabalhar com várias coisas dentro da legislação, está sempre estudando, está sempre procurando. E aí, eu acho que é muito importante também eu frisar que se você não tem uma contabilidade interna, que eu acho que é muito mais difícil para o terceiro setor, né? Geralmente a gente tem terceirizados da contabilidade, como também da área jurídica, é muito importante você trabalhar com quem tem expertise no assunto, né? Quem já atua no terceiro setor, porque é isso. A gente consegue ter vários exemplos e que consegue, com isso, conciliar ou até mesmo atender de forma correta, né, a prestação de contas, mas ao mesmo tempo não deixando de cumprir a obrigação e deixando também de olhar para o nosso colaborador que está ali na linha de frente, né? Então é muito importante ter esse link, né? E a gestão financeira ela tá para isso mesmo, para que ela consiga auxiliar as pessoas, né? Para que as coisas trabalhem da melhor forma possível e que o projeto ele consiga não só ser transparente na hora de mostrar um relatório de atividades final que concluiu, que estava sendo ali pedido e informado quando o patrocinador e o doador fez, né, exclusivo o envio daquela receita, mas também ela consegue atender todas as normas que são possíveis dentro da legislação. Muito bacana. A gente, desde a primeira live, eu lembrei aqui, né? Aproveitar que o Nailton está aqui, desde a primeira live que a gente vem discutindo, eu, Nailton, e por muita gente que passou por aqui também, sobre a necessidade e a imprescindibilidade da gente estar muito articulado a parte jurídica com a parte contábil, e você traz também a parte de gestão, né? Que engloba também tudo isso. Então, fala um pouquinho para a gente, reforça um pouquinho para a gente essa ideia.
Na verdade, os três têm que se conversar muito bem, né? Porque é isso. A gestão, ela tem uma parte muito importante porque ela pode dizer se ela quer fazer ou não, ou seguir ou não um parecer, uma forma de contabilizar, né? E aí, lógico, fica a critério, inclusive em auditoria você tem uma carta de responsabilidade administrativa que você reconhece que a responsabilidade é sua de estar utilizando dessa forma os recursos que você possui, as decisões que você tomou e as políticas que você criou. Porém, hoje, assim, a conversa entre esses três setores, elas são muito fechadas, sabe? Porque a interpretação hoje está muito mais clara. Então, a gente consegue ter tanto um parecer jurídico que nos respalde sobre algum ponto em dúvida, quanto também temos a contabilidade que, sempre na atualização da legislação, está ali procurando uma forma de que a instituição se encaixe, e a gestão em conjunto que vai analisar todas essas sugestões, opiniões ou a forma mesmo de se fazer. Porque tem ocasiões, como a gente sabe, que a legislação não é tão clara. E aí vai muito de interpretação. E às vezes cada um dos três setores, né, o jurídico, o contábil e a gestão administrativa financeira, entende de uma forma. Então, é muito importante que tenha essa convicção de que, antes, assim, a decisão ela ficava muito para a parte contábil mesmo, né? O contador decidia. Hoje, não. Hoje, a parte administrativa, ela conta muito junto à contabilidade. E o jurídico, ele vem para a cereja do bolo, porque é isso, ele tem uma legislação e a tributária muito clara, né? E vivencia o tempo todo. E, às vezes, por ele trabalhar com outras organizações, ele consegue ter pareceres do que ele já teve, ou alguma consulta que já foi respondida da mesma forma, que já sabe que pode se trabalhar com aquilo. Então, é muito importante que os três setores estejam se conversando. Porque no final, tanto na auditoria ou no compliance, é os três que estão ali na decisão que foi tomada para que o balanço patrimonial, as demonstrações estivessem com aquele resultado. Muito bem. A professora Karine Rocha está aqui dizendo que a legislação tributária nem sempre é tão clara Não, assim. não, ela nunca é. Eu acho muito difícil, principalmente para o terceiro setor. Ele não é muito claro ainda, né? Assim, a gente está caminhando, né? Igual a gente disse, agora já tem um marco regulatório que ajuda em algumas coisas, mas a legislação do terceiro setor, ela não é exclusiva do terceiro setor, então ela não é muito clara mesmo. Então ela deixa a desejar, né? Então é complicado e às vezes você tem que criar contratos, termos, coisas que te ajudem, te auxiliem a ter uma segurança. Mas também não quer dizer que, dependendo da interpretação de um fiscal, que ele não vai avaliar que aquilo não serve também. Mas a gente procura, ao máximo, trabalhar com toda a transparência possível que a gente consiga ter. E os três conversando da mesma forma e tendo o mesmo entendimento, fica muito mais fácil de ter a base para a justificativa disso. Muito bacana. Queria cumprimentar aí, tem gente chegando até agora, Camila Reginato que chegou por aqui agora, a Alessandra Birolo continua interagindo com várias questões super interessantes por aqui, Cristina Pereira, Jaque Azevedo, todo mundo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Só não esqueçam de dar o seu like aí, o dedo não cai, tá bom? Então dê o seu like, apoie o nosso trabalho, vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente. Queria reforçar o convite, no dia 21 de junho a gente tem live, acho que legal aqui, a segunda do mês, a gente vai estar com o grande Nailton Cazumbá, falando sobre a contribuição dos controles internos para o compliance no terceiro setor. Então, Nailton Cazumbá de volta aqui nessa live, uma alegria muito grande contar com o querido Nailton aqui comigo, conversando, falando sobre a importância e a contribuição dos controles internos para o compliance no terceiro setor. E na semana que vem, eu estou na segunda-feira, às 19 horas, dia 13 de junho, às 19 horas, eu vou estar no programa Ciranda de Antropologia e Direito para Comunidades Negras Tradicionais. Vai ser transmitido pelo YouTube, pelo canal do YouTube do Koinonia.
Então, é uma iniciativa do Coinonia, com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia e o Observa Bahia. Eu vou estar lá falando com as comunidades negras tradicionais, terreiras, etc., sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Miroski. E aqui, o nosso querido Nailton Casumbá diz o seguinte: além de não ser clara, a legislação que alcança o terceiro setor é muito diversificada. Constituição, imunidade, isenção, titulações, parcerias, contabilidade, obrigações fiscais. Muita coisa para interpretar. Sim. Então, é exatamente essa complexidade que a gente vem falando, né, Nailton? Desde a É, primeira live, há 2 anos e alguma coisa lá atrás, e que a gente reitera hoje aqui com a Luciana, e certamente a gente vai falar sobre isso também no dia 21 com o Nailton. É isso, Luciana? isso mesmo. E é muito importante essa discussão, porque é isso, a gente depende muitas vezes dessa interpretação, né? E aí, como eu disse, como a gestão ela começa desde o estatuto, né? Tem interpretações que você consegue em- entrar numa legislação dela específica por uma palavra que apareça no seu estatuto, sabe? Então, assim, é bem complicado mesmo. Tem que ter uma análise para cada caso, para cada atividade fim, né? Para saber o que se pode utilizar ou não para estar conseguindo isenções, que a maioria das vezes é o que a maioria das instituições é muito grata quando tem, né? Porque já é um dinheiro que a gente consegue reverter para outras causas, mas que realmente, dependendo ainda da atividade fim, a gente não consegue tais isenções. Muito bacana. Queria cumprimentar aqui Michel Torres, grande advogado, também integrante da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Bahia, um querido parceiro, chegou por aqui. Um abraço aí, Michel. E para todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Alessandra dizendo que o Miroski foi um avanço. Também concordo, Alessandra. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar o like aí. Estou vendo que o Michel já deu o seu like por aqui, todo mundo também. A Jaque Azevedo está dizendo aqui que o gargalo é sempre na prestação de contas para projetos patrocinados, seja lá a fonte que for. Você concorda com isso? Olha, depende. A gente está para lançar no GIF um artigo até sobre isso, porque hoje em dia está tendo uma discussão muito grande a respeito da confiança do patrocinador ao fazer a sua doação, né? Então, está tendo um movimento de confiança, de não ter a necessidade da prestação de contas financeiras, somente as entregas conforme prazos das atividades fins que estavam propostas no planejamento. Porém, isso vai muito de uma política interna da própria instituição, né? Acho mais provável, lógico, acontecer nas doações de pessoa jurídica, né? Isso. Mas tem pessoas jurídicas que também são mais conservadoras, que elas fazem questão que você preste contas de tudo, inclusive envie todos os comprovantes do que foi gasto com o projeto. Quando tem a parte governamental, aí sim a prestação é cabeluda. Você vai ter que prestar conta sim. E aí esse ainda não tem essa discussão de confiança, não. A prestação é bem mais complexa mesmo e eles exigem várias coisas para que você receba o patrocínio, a doação. Quem trabalha em educação sabe como é difícil. Se você passa de prefeitura para prestação de contas, é muito complicado mesmo, né? Exige várias documentações. Mas também a gente tem patrocinadores, por exemplo, a União Europeia, ela exige bastante comprovantes e ainda não só comprovantes fiscais, sabe? Time sheet, são vários documentos, comprovante da passagem que a pessoa foi, livro de assinatura, se ele foi para uma reunião e teve lá o fórum, algum congresso que ele participou, tem que ter assinatura, né? Então, e mandar toda a documentação, né? Então, assim, depende realmente muito de quem está doando, né? E aí a gente tem outros patrocinadores que eles já trabalham de uma forma diferente, né? Que realmente não exigem a prestação de contas financeira, mas exige o cronograma completo da entrega das atividades. Aí, caso ele
ele tem algum sinal de alerta ali que o negócio está atrasando, aí é capaz dele pedir sim a prestação de contas financeira. Mas isso também é algo que está sendo muito discutido e que está melhorando nesse sentido, né? Mas ainda não é dessa forma simples. Ainda tem muito a se trabalhar e tem muito ainda para esse crescimento. E a partir do momento que a sua instituição consegue ter essa transparência, essa clareza toda, é lógico, fica muito mais fácil dela conseguir um patrocínio desse, né? Mas realmente é árduo, sabe? E assim, essa conversa que a gente até fez e esse artigo que a gente fez foi muito pensando nas instituições menores mesmo, né? Que tem poucos recursos ou que são novas e que para comprovar isso, né, não tem tantos anos, né? E aí fica mais complicado. Isso, eu queria chegar exatamente nesse ponto. A gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa e chegando nesse ponto. A Mauricélia fez essa provocação e acho que alguém concordou aqui e tal. Então eu deixei propositalmente ela para o final porque já vinha também a reboque de uma outra pergunta que eu faria. A Maricela provocou o seguinte, que essa realidade de tantos controles, de tantos procedimentos, enfim, ela não é a realidade das pequenas organizações ou das organizações menores, enfim. Então, que ficaria destoando um pouco da realidade dessas pequenas organizações. Que para as grandes organizações, ok, mas não. Então, fala um pouquinho espelha isso um pouquinho, o que é que você acha? Algum controle as organizações pequenas precisam ter, né? Então, Sim, vamos falar um é. pouquinho também para as pequenas organizações. Então, na verdade, até a proposta foi esta, né, na nossa conversa, Lucas, foi. E as pequenas, né? Legal, quem consegue ter, né, alguém para ter esse controle, que pode ajudar, que tenha dinheiro para pagar um jurídico, uma contabilidade especializada, mas não é a realidade de todo mundo, né? E aí a gente trabalha como? Então, por isso que a gente até começou a incentivar esse artigo e a live, né? Para isso, para que a gente consiga ir criando parâmetros. Existem, eu vi o pessoal que, existe manual? Existem manuais, tá? A Bong lançou, o IDES tem também. Se vocês entrarem no site deles, tem manuais, né? Ensinando desde a diferença do que é uma associação, uma fundação, né? E aí vai te explicando o que você precisa ter, como como você monta um estatuto, né? O que você precisa de conselho, de governança fiscal, sim ou não, qual é a quantidade que é exigida. Mas o mínimo de controle hoje que a gente precisa ter, principalmente, as entradas das receitas, é o fluxo de caixa, né, que a gente tem que ter. Porque através disso, pelo menos a contabilidade, mesmo que ela não seja especializada, ela consegue contabilizar da forma correta. Principalmente o fluxo de caixa, então, identificação das receitas, a identificação das despesas que saíram, centros de custos, né? Então, criar centros de custos para cada projeto que receba um dinheiro que é específico para ele, né? E aí, com isso, ela consegue, sim, trabalhar e vai conseguir também ter essa visão melhor, né? De um todo que ela precise. Se não tem como ter um sistema integrado, um Excel, né? Mas ali no controle do Excel que consiga ter o que entrou, o que saiu, né? Para que você consiga no final saber ainda quanto você tem de um projeto, né? Quanto você já gastou, quanto você já recebeu, se não recebeu tudo, né? Então isso é muito importante. E aí, para você acompanhar o projeto, é fazer um fechamento em Excel, mesmo que seja, do orçamento dele, né? Então, você tinha lá o orçamento planejado tanto de receita, tanto de despesa. E aí você vai alocando isso dentro do orçamento. Geralmente a gente aloca dentro de linhas, né? Tipo, separado, que é comunicação, que é reunião, que é viagem e tal. E lá vai estar todo o seu histórico daquele seu projeto. E aí, com isso, você consegue, sim, ter pelo menos um mínimo de estrutura para que você possa prestar contas dele. Tem um relatório no próprio Excel. E aí, se precisar levantar as notas, você já vai ter também ali os valores que são referentes a cada despesa e fica mais fácil, né, de você fazer.
Muito bom, boa dica essa. Anotei tudinho aqui para passar também para as organizações. Olha, a Fabiana chegou aqui dizendo o seguinte, que você é linda e maravilhosa, inteligente e super profissional. Tá aqui o testemunho da pessoa, muito bacana para terminar a live com esse elogio, nada melhor. Viu? Exatamente, Justina Santana, sim, a live fica gravada aqui no Instagram e lá no nosso canal no YouTube também. Então, se você quiser ver depois, alô você que vê depois, um abraço para você também. E fica lá no nosso canal no YouTube e fica aqui também no Instagram. Então você pode assistir quantas vezes quiser as dicas aí, voltar a fita, rebobinar e assistir as dicas aí da Luciana. Várias dicas muito interessantes, muitas coisas que são complexas, né? Certamente a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso outras vezes, porque é um tema muito complexo de fato, e a gente vai trazer ainda pontos que a gente não pôde se aprofundar tanto numa live que é de quase uma hora, né? Não daria de Não fato dá. para a gente aprofundar tudo, nunca dá. Então a gente falou dos temas mais gerais. Então é isso, estamos caminhando aqui para o nosso finalzinho, mas tem gente chegando ainda aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria reiterar aqui o convite, dia 21 de junho, estaremos aqui com o Nailton Cazumbá, falando sobre a contribuição dos controles internos para o compliance no terceiro setor. Então, grande Nailton Cazumbá, que está por aqui. Um abraço para você, queridão. E na segunda-feira, dia 13, segunda-feira próxima, às 19 horas, pelo canal do YouTube do Koinonia, a gente vai estar falando, eu vou estar participando da Ciranda de Antropologia e Direito para Comunidades Negras Tradicionais. Eu vou estar falando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil para esse público de comunidades negras tradicionais, terreiros, etc. Essa é uma iniciativa do Koinonia, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia e do Observa Bahia. Então é isso, gente. Queria agradecer por demais aqui a Luciana. As lives costumam ser assim, né? Quando o negócio engrena, que você se empolga, live boa, pisca o olho e acabou. Então é isso. Queria, Luciana, agradecer demais, mais uma vez, e que você então deixasse aí suas honrosas despedidas, uma dica, um recado, enfim. Fique à vontade para se despedir aí do nosso público. Bom, eu agradeço novamente, né, ao Oscar Legal, ao Lucas, pela oportunidade de trazer um tema que realmente muitas vezes ele é deixado um pouco de lado, né, e que a gente sabe que é importante, né, porque no final das contas é isso, a prestação conta muito, a transparência, e às vezes alguma parte que a gente consiga, né, um incentivo fiscal, alguma coisa, vai ajudar bastante para uma instituição que está ali para cumprir algo que a gente sabe que a gente já paga imposto para que ele funcionasse e ele não funciona tão bem, né? Então é muito importante a gente ter essa oportunidade de falar, de poder explicar. Eu agradeço assim também quem entrou. Eu sei que eu tenho muito amigo, meu muito amigo entrou para dar o apoio, para estar aqui comigo, então eu só tenho muito a agradecer. Agradeço também todos que me ajudaram, revisaram o artigo, acharam interessante. E também dizer que a gente vai estar fazendo novos artigos, né? E divulgando temas específicos para dar tempo de falar, né? Porque foi isso, a nossa primeira conversa vamos fazer o povo relaxar um pouquinho, saber que existe o financeiro, ele é chatinho, ele é burocrático, mas ele é importante, que dá para a gente fazer de umas formas mais simples, mas que também continuam sendo controladas. Então, agradeço quem precisar de qualquer ajuda, o Lucas tem meu contato, e eu estou à disposição. E muito obrigada. Boa noite para todos. Muito bacana, mais uma vez, gratidão. Cumprimentar todo mundo. Eduardo Luiz Barbosa, ex-diretor do programa de AIDS do Ministério da Saúde, querido, obrigado aí pela sua participação, pela interação aqui no chat. Mariana Oliveira, não se preocupe, você entrou, tá acabando, mas você pode rebobinar a fita aí, assistir aqui no Instagram. Veja, né, eu tô moderno com o meu termo. Você pode assistir novamente, vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai ficar disponível lá
no nosso canal no YouTube. Então você pode assistir. Pessoal da House Consultoria dizendo que foi um momento ímpar aqui para o terceiro setor. O Francisco Júnior da House Consultoria. A Justina Santana falando já também do trabalho que ela tem seguido. A Thaís Rodrigues também. Enfim, dizendo que foi uma ótima conversa, dando parabéns para você. É isso. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Dia 21, estamos aqui novamente com mais uma live muito legal. Obrigadão, Luciana. Tamo junto. Até a próxima. Até o dia 21. Até Obrigada. mais. Até. Tchau, tchau.